Jesus não dá muita atenção ao que aqueles homens estão falando, ele continua caminhando normalmente. E eles vão caminhando atrás de Jesus, gritando a ele para que ele tivesse misericórdia deles. Até que o versículo 28 diz: tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. Só quando Jesus já está dentro de casa é que os cegos conseguem chegar até ele. Provavelmente Jesus entrou em casa, estava ali, fechando a porta, e os cegos chegaram e falaram mais uma vez: tem misericórdia de nós, filhos de Davi. Jesus então pergunta para eles: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Quando Jesus pergunta se eles criam, se eles tinham fé que Jesus poderia fazer aquele milagre, isso não significa que a fé é necessária para que Jesus realize milagres. Muitos falsos profetas utilizam esse trecho para afirmar isso. Estes falsos profetas, eles dizem que curam, eles dizem que fazem milagres, mas quando isso não dá certo, então eles dizem para aquela pessoa que buscava o milagre que eles não tinham fé o suficiente para receber aquele milagre. Isso é algo muito perigoso, porque existem pessoas que de fato têm fé. Existem pessoas que querem que aconteça um milagre em suas vidas, que buscam algo com uma fé sincera, mas elas não conseguem aquilo que elas querem. E quando você então fala para alguém que o milagre que ela esperava não aconteceu porque ela não tinha fé, você está fazendo um mal para essa pessoa. Porque além do problema que ela tem, que já está assolando a sua vida, agora ela vai se sentir frustrada. Porque alguém diz para ela que ela não é crente o suficiente, que ela não tinha fé o suficiente. Nós não podemos falar isso para alguém, porque nós não vemos o coração das pessoas. Cristo poderia ver o coração dos seres humanos. Ele sabia de fato se as pessoas tinham fé ou se elas não tinham fé. Mas nós não podemos ver o coração das pessoas, não podemos falar isso para elas. E mesmo assim as Escrituras elas mostram que os milagres de Deus ele não depende da fé das pessoas. Você não é tão importante assim. Deus não é limitado pelos seres humanos. Ele, na verdade, faz o que ele quer. No caso em que ele curou o endemoniado gadareno, por exemplo, aquele homem ele não demonstrou fé em Jesus. Pelo contrário, ele afrontou Jesus e mesmo assim ele foi curado por Jesus. Mesmo assim, a graça de Deus alcançou aquele homem ou aqueles homens. Alguns textos vão relatar que eram 2 endemoniados. Dos 10 leprosos que Jesus curou, apenas um demonstrou ter uma fé genuína. O Salmo 73 fala acerca da prosperidade dos ímpios. Então, pessoas que não têm fé, elas também prosperam. Pessoas que não têm fé, elas também recebem aquilo que elas querem. Paulo tinha fé quando ele pedia para que o Senhor livrasse ele do espinho de sua carne. Mas o Senhor não o livrou. Pelo contrário, ele apenas disse: a minha graça te basta. Jó tinha fé quando ele implorava misericórdia a Deus, mas mesmo assim o Senhor permitiu que Satanás o atacasse. Cristo tinha fé quando disse: afasta de mim esse cálice. Mesmo assim ele teve que beber aquele cálice. Mesmo assim ele teve que sofrer uma cruel morte na cruz. Isso não significa de forma alguma que não adianta nós termos fé, não significa de forma alguma que nós podemos afrontar Deus e ainda assim Ele vai ser bonzinho para conosco. Mas quando a graça de Deus é manifestada para conosco e mesmo assim nós não nos rendemos à glória de Deus, isso no final vai ser algo ruim para nós. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas o contrário também acontece, o contrário também é verdadeiro. Todas as coisas cooperam para o mal daqueles que odeiam a Deus. Até as melhores coisas que acontecem com essas pessoas, no final, vai servir para o mal dessas pessoas. Quando eles forem julgados diante de Deus, Deus vai lhes mostrar o quanto Ele foi bondoso para com eles, e mesmo assim essas pessoas não se arrependeram.
Então a punição dessas pessoas no inferno será ainda pior. Ela irá sofrer na eternidade ainda mais, porque a quem pouco é dado, pouco é cobrado, mas a quem muito foi dado, muito mais será cobrado. Deus não dá às pessoas aquilo que elas querem, com base somente na fé das pessoas. Tudo vai depender, em última análise, da vontade divina. Se abençoar aquelas pessoas é algo que está dentro dos decretos de Deus. Tudo o que acontece é para cumprir a vontade de Deus. E também para que essa vontade seja cumprida, é que Ele decide agir com algumas pessoas em conformidade com a fé que elas têm. Foi exatamente isso que aconteceu com esses 2 cegos. Eles tinham fé que Jesus poderia curá-los, e Jesus resolveu curá-los em conformidade com a fé deles, em conformidade com aquilo que eles acreditavam, porque Ele decidiu agir assim. Por isso que Jesus fala, faça-se-vos conforme a vossa fé. Então nem sempre aquilo que nós pedimos é o que Deus nos dá, porque nem sempre o que pedimos é o que nós, na verdade, precisamos.